São 2 horas e 34 minutos e agora a gente vai falar então sobre os casos de enxaqueca, de dor de cabeça. Nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Brioski, neurologista e neurofisiologista. Ele traz as informações para a gente sobre esse assunto. E para começar, nós vamos falar então sobre os principais sintomas da enxaqueca. Boa tarde, doutor. Queria que você começasse, então, falando para nós, né? Quais são os principais sintomas dessa doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É isso mesmo, doutor? Boa tarde. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, doutor, tá ok aqui para nós. Que bom, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é algo tão frequente e, assim, é a primeira causa de consultas, de busca de consulta com o neurologista. Assim, sem dúvida, a cefaleia acaba sendo a queixa mais frequente. Tá certo? Bom, de fato, migrânia, né, que é o termo técnico que a gente usa para poder descrever enxaqueca, né, uma das causas mais frequentes, né, de cefaleias primárias, certo? E o grau, né, que isso tem de impacto na qualidade de vida da pessoa é algo absurdo. Assim, então, da nossa experiência, assim, atendendo pacientes com essa queixa, o quanto isso pode impactar negativamente a vida da pessoa, né, e o número de pessoas que são acometidas por essa condição é algo assim que é muito grande, né? Vamos falar um pouquinho dos principais sintomas, então. Existem critérios diagnósticos para a gente poder definir o que é uma enxaqueca, o que é uma migrânia. O primeiro papel do neurologista, quando ele vai avaliar um paciente que tem cefaleia, é a gente distinguir. São condições, né, que ameaçam a vida da pessoa, é uma cefaleia primária, secundária, ou é uma cefaleia primária. As cefaleias primárias, elas são a maior parte das dores de cabeça que os pacientes apresentam, né? Cefaleia do tipo tensional acaba sendo a mais comum e migrânia é a segunda mais comum. As cefaleias secundárias são aquelas que decorrem de outras condições. Então, doenças de natureza infecciosa, inflamatória do sistema nervoso, tumor, são outras doenças, patologias que podem se manifestar também com cefaleia, né? No entanto, migrânia, essas outras condições primárias, não oferecem, de maneira geral, risco de vida para a pessoa, ainda que possa comprometer grandemente a funcionalidade desse indivíduo. Então, pode falar. Doutor, só um adendo, o senhor falou, né, que é uma doença grave, mas quem nunca teve uma dor de cabeça na vida, né? É muito comum a gente ter uma dor de cabeça, então o senhor acha que muitas pessoas acabam negligenciando essa dor, né? Porque é comum as pessoas se automedicarem, vai lá, tomam um analgésico, né? Existe essa questão de menosprezar a doença, né? De achar que é normal e não procurar um médico, não procurar tratar essa doença. Isso é comum? O senhor percebe isso muito no consultório? Nossa, demais, assim, tá? Então, assim, para a gente poder falar de enxaqueca, a gente está falando de uma dor que, em geral, dura ali entre 4 e 72 horas, né? Quando a gente vai revisar os critérios diagnósticos. É uma dor que é de moderada a forte intensidade. Ela chama-se migrânia porque ela costuma ser alternante. Ela pode acometer uma região da cabeça, pode depois migrar para outra região. E está associada, às vezes, dependendo da intensidade da dor, com náusea, com vômito, piora com atividade física. E há muitos fatores que podem levar à cronificação da dor. Uma delas é justamente o abuso de analgésicos. Então, muitas pessoas que acabam negligenciando a dor, acabam usando muito frequentemente formulações que são apresentadas aí, por exemplo, eu não queria falar nomes, mas assim, muitas que têm dipirona, paracetamol, muitas vezes em subdose, uso crônico dessas substâncias, pode induzir a cronificação da dor, e essa dor ela se torna como que parte do dia a dia da pessoa e ela acaba tomando qualquer medicação para isso, e isso dificulta muito o tratamento da condição. Então, assim, a migrânia ela pode ser uma condição aguda, né, quando a gente tem episódios esporádicos de dor, ou então ela pode evoluir para uma condição crônica quando isso evolui de maneira, vários episódios no mês, mais de 3 meses. Existem critérios diagnósticos para falar de enxaqueca
crônica também. Mas, assim, sem dúvida, é algo que pode ser negligenciado, muita gente tem e acaba não tratando adequadamente. E não tratar essa dor de cabeça, né? Pode agravar o problema, por exemplo, se a pessoa não tem, né? Costuma ter dor de cabeça e de repente ela não trata, isso pode evoluir para um quadro mais sério, né? Para um quadro de enxaqueca mesmo, mais severa. Existe esse risco, doutor? Nossa, com certeza. Então, assim, um indivíduo que ele usa cronicamente alguns analgésicos, substâncias, frequentemente, né, elas podem, além de ter a migrânia, ter a associação com uma entidade que chama cefaleia por abuso de analgésicos. Então, veja que é uma entidade associada à própria migrânia e que pode participar da cronificação da própria enxaqueca. Isso gradualmente vai se tornando algo mais frequente, com episódios cada vez mais refratários, com episódios cada vez mais difíceis da gente tratar, da gente abordar. Então, é algo que a gente tem que abordar, a gente tem que ser adequadamente tratado, abordado, a gente não pode simplesmente negligenciar. Então, assim, a população vive com aquela dorzinha de cabeça, já está acostumado com aquela dorzinha, tem lá todos os dias, acaba se habituando, mas é algo que vai comprometer a qualidade de vida e gradualmente se torna mais difícil da gente abordar e tratar. A gente levanta essa questão, doutor, justamente por causa de um assunto que veio à tona nessa semana, né? Não sei se o senhor acompanhou, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, ela está grávida, né? Do seu segundo filho, e ela teve uma internação essa semana por conta de dor de cabeça. Então, ela ficou alguns dias internada e algumas pessoas acabaram se posicionando, né, diante da internação dela. A gente acompanha nas redes sociais, né, algumas pessoas menosprezando, né, a internação dela, dizendo, é uma simples dor de cabeça, será que precisa, né, mesmo procurar o médico? Será que ela fez isso simplesmente porque ela tem recursos? Enfim, acabou dividindo opiniões, né? Então, a gente levanta essa questão justamente porque a gente percebe, né, diante dessa notícia aí, que muitas pessoas, como a gente já falou, negligenciam, né, essa situação. E não é tão simples, né, doutor? No caso dela, por exemplo, que está grávida, existem riscos, né? É importante procurar um médico, porque, né, isso, como o senhor já até nos adiantou, pode evoluir para outras doenças, outras complicações, né? Então, não é algo tão simples, né? Precisa mesmo avaliar e procurar o médico, procurar um tratamento, né? Sim. Existe uma condição em que a migrânia em geral, ela dura, uma crise de enxaqueca dura até 72 horas, né, na maior parte das vezes. No entanto, quando essa dor ela se estende além desse período, existe a possibilidade de algo que a gente chama de infarto migranoso. Então, é uma condição cerebrovascular, um evento, um derrame, né, como o pessoal pontua, secundário, né, a uma enxaqueca, uma migrânia não adequadamente tratada. Então, existem sim complicações, ainda que sejam um pouco mais raras, fora o comprometimento da qualidade de vida, da funcionalidade do indivíduo, né, e que motivam o tratamento, motivam a gente buscar o recurso adequado. Então, assim, no caso dela, né, dor é uma condição que é muito particular, e migrânia muitas vezes vai evoluir dessa forma, enxaqueca, né, dependendo da intensidade da dor. O indivíduo ele precisa sim de abordagem, às vezes no ambiente hospitalar, com medicação adequada, com a adequada assistência. Muitas vezes só a abordagem ambulatorial é insuficiente para a gente conseguir tratar essas crises, e ainda mais nessa condição, às vezes, de cronificação. Então, assim, não é frescura, tá? Dor é uma condição que tem que ser tratada, tem que ser abordada, ela pode cronificar, existem complicações relacionadas à doença também. Para a gente esclarecer, doutor, eu queria que o senhor nos explicasse qual é a diferença, né, de uma dor de cabeça simples, aquela dor de cabeça tensional que a gente tem no final do dia de trabalho, né, às vezes de um dia muito estressante, né, porque, como o senhor até disse no começo, a dor de cabeça pode vir de vários fatores, né, pode resultar de vários fatores, justamente por isso muita gente negligencia, né, mas como é que a gente pode diferenciar, né? Essa dor de cabeça simples, que tomando um analgésico pontualmente, né, pode resolver, de uma dor de cabeça que pode resultar em algo mais sério, até mesmo uma enxaqueca, né, que pode vir de algo mais sério ou até agravar, né, a situação. Então, como é que a gente pode diferenciar essas duas questões?
Tá certo. Do ponto de vista da história do paciente, dos sintomas que ele apresenta, a gente consegue levantar algumas hipóteses, tá? Então, assim, baseado somente no da descrição da dor dessa pessoa. Então, como eu tinha dito lá no início, né, numa primeira abordagem, o que a gente precisa fazer é diferenciar as cefaleias primárias das secundárias. Então, as primárias são aquelas condições em que o indivíduo ele pode ter uma migrânia, ele pode ter uma cefaleia do tipo tensional, não oferecem, na maior parte das vezes, risco de vida para a pessoa, tá? E as cefaleias secundárias são aquelas que vão ter sinais de alarme que a gente precisa chamar a atenção do médico, particularmente aquele médico que está atendendo na emergência, para ele adequadamente investigar aquele indivíduo. Então, se é um indivíduo que ele está apresentando, além da dor de cabeça, está tendo febre, está tendo perda de peso, ele tem uma mudança do padrão da cefaleia que ele já tinha anteriormente, é uma dor de cabeça que atinge a máxima intensidade em 1 minuto, é uma dor de cabeça que está associada a qualquer outro sintoma neurológico, né, que se apresente de uma maneira diferente da que vinha se apresentando, isso pode chamar atenção para uma cefaleia secundária e que a gente precisa investigar. Em geral, a gente vai pedir um exame de neuroimagem, a gente vai pedir algum outro exame para a gente poder investigar mais detalhadamente o que é essa cefaleia do indivíduo, tá? Agora, um indivíduo que ele tem uma cefaleia primária, né? Você já não tem sinais de alarme na história dele, você já viu que, assim, exames não apontam em qualquer outra direção, tá? Muito provavelmente esse indivíduo tem uma cefaleia primária e a gente vai tentar enquadrar num diagnóstico específico. E há critérios diagnósticos para a gente poder estabelecer o que é uma cefaleia do tipo tensional, o que é uma cefaleia que é uma migrânia, tá? Então, a cefaleia do tipo tensional é aquela que o indivíduo tem uma dor que, em geral, dura ali entre 30 minutos e até 7 dias de duração. É uma cefaleia de leve a moderada intensidade. Ela pode estar associada, né, à fotofobia ou fonofobia, quando a gente tem uma piora da dor relacionada com a luz ou relacionada com o som, tá? E uma dor que, em geral, não compromete tanto a qualidade de vida do indivíduo, ainda que ela possa ser recorrente e que, de alguma maneira, ela esteja lá presente o tempo todo. Mas, de maneira geral, a cefaleia do tipo tensional não inibe o indivíduo de fazer as suas atividades do dia a dia, tá? É diferente de uma migrânia, cuja dor vai ser uma dor que pode durar até 3 dias, né? Um tempo mínimo ali de 4 horas, quando não tratada. É uma dor que é hemicraniana, na maior parte das vezes, mas às vezes ela pode pegar alguma outra região, né, da cabeça, pode até ser holocraniana quando pega tudo. E, em geral, ela é de moderada a forte intensidade. E a gente vai ter náusea, pode ter enjoo associado, fonofobia, quando piora com o som, fotofobia quando piora com a luz, e piora com a atividade física, com algum esforço do dia a dia. Então, essa dor acaba impedindo o indivíduo de desempenhar funções do dia a dia dele. Talvez a melhor forma da gente diferenciar as duas entidades, né, seja uma cefaleia do tipo tensional, de uma migrânia, uma enxaqueca, seja o comprometimento do dia a dia das atividades. Porque migrânia, na maior parte das vezes, é uma dor que vai ser de moderada a forte intensidade, né? Enquanto a cefaleia do tipo tensional é aquela coisinha que fica lá presente o tempo todo, que fica dificultando as atividades, mas que não inibe ele de fazer outras atividades. De qualquer forma, ambas as condições podem se superpor, né? E às vezes a gente tem a cronificação das duas condições, e aí o diagnóstico ele se torna um pouco mais difícil, né? Mas, de maneira geral, né, o primeiro passo para a abordagem vai ser separar o que é uma cefaleia primária de uma secundária, e dentro das primárias, a gente vai tentar chegar ao diagnóstico do paciente baseado em critérios diagnósticos. Deu para entender? Sim, doutor, perfeitamente. É uma dúvida que eu tenho, e acredito que muitos dos nossos ouvintes, né, também têm essa dúvida. A gente ouve falar muito sobre aquela questão dos problemas de visão, né, que as crises de enxaqueca causam, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam, às vezes até tem uma crise de enxaqueca, apresenta esse problema e não sabe, né? E tem essa dúvida justamente porque acha, não deve ser enxaqueca porque eu não tenho problema de visão. Isso acontece em todas as crises, em todos os casos, ou é um sintoma que não é pontual, que alguns pacientes apresentam, né? Queria que o senhor esclarecesse isso pra gente, porque é uma dúvida minha e acredito que de muitas outras pessoas também. Nossa, com certeza, é um prazer. Então,
A migrânia, né, é uma doença que ela tem ela tem uma variedade de sintomas, né? Ainda que existam critérios diagnósticos que possam amparar o diagnóstico, muitas vezes a apresentação vai ser diferente de um indivíduo para outro, tá? Então, assim, uma primeira diferenciação que a gente faz é se essa migrânia, ela tem aura ou se ela não tem, tá? Aura, o que que é? A aura é aquele sintoma que vem, que antecede a instalação da dor. A gente tem tipos de aura e uma das mais comuns são aqueles pontinhos brilhantes que aparecem na vista, às vezes aparece como um arco-íris, que tecnicamente a gente fala que é um espectro de fortificação que aparece na vista da pessoa, né, que antecede um pouco a instalação da dor, né, e existe essa diferenciação de uma migrânia com aura em termos de tratamento, da abordagem inicial, para uma migrânia sem aura, tá? Então, a alteração visual como manifestação da doença, da migrânia, pode acontecer, tá? Então, essa alteração no sentido, por exemplo, de pontos brilhantes que aparecem na vista, ou então de até pontos escuros, assim, que podem aparecer na vista, tá? Durante a dor, durante o episódio em si de dor, como ela é de forte intensidade, moderada intensidade, a gente pode ter embaçamento visual também, tá? A gente pode ter, dependendo da dor, até coriza, né, o nariz entope, e até isso pode confundir com outras entidades que geram dor, por exemplo, uma sinusite, né, e atrasa o diagnóstico do paciente. Então, é uma dor que ela pode se associar com várias outras condições, várias outras queixas, tá? Então, aquilo que a gente vai levar mais em consideração são o que está associado a essa dor e as características dessa dor para a gente conseguir dar o diagnóstico. Mas sim, embaçamento visual, alguma alteração visual pode acontecer. Existe, inclusive, uma coisa que a gente chama de aura retiniana. Quando num dos olhos, por exemplo, o paciente enxerga alguns pontinhos brilhantes, ou então glaucoma, quando perde visualmente algum campo visual, alguma coisa nesse sentido, evidentemente isso levanta a hipótese de outras condições. Você vai pensar, será que é um derrame? Tá? Não são manifestações comuns da doença. Mas a gente pode acontecer mesmo na enxaqueca, né? Inclusive, enxaqueca sem dor. Aura, né, só a manifestação do paciente, esses sintomas que eu falei, outros sem dor, né? E é uma condição mais rara, tá? Mas é uma doença que, assim, ela tem uma variedade de apresentações muito grande. E a orientação, né, doutora, é sempre procurar um médico, então, para poder identificar, né, de onde vem esses sintomas, né, seja acompanhado de dor, seja associado, né, a dor e outros sintomas. É sempre o profissional quem vai saber identificar e indicar o melhor tratamento, né? Perfeitamente. Né? Quando você tem uma queixa desse tipo, a cefaleia, ela pode inúmeras coisas, né? Então, você tem que buscar um atendimento para você poder identificar, né, se esse sintoma é um sintoma grave ou não, está associado a outras condições, outras patologias que merecem atenção, muitas das quais o diagnóstico vai fazer toda a diferença na sua vida, né? Então, fora a própria questão de ganho de qualidade de vida, de melhora de qualidade de vida, há condições que elas têm que ser adequadamente investigadas, têm que ser tratadas, porque uma vez que a gente reconheça elas, a gente tem que tratar imediatamente, porque às vezes até pode oferecer risco de vida para a pessoa. Então, vocês veem que é uma condição complexa, né? Então, existe uma variedade de sintomas, várias condições que podem ser, tá? Cefaleia não é tudo igual, dor de cabeça não é tudo igual, tá? Uma dúvida aqui de uma ouvinte que nos acompanha aqui pelo YouTube, a Amanda Fuzeto Vialta, ela nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, o educadora.tv, e ela diz aqui, doutor, que ela tem muita dor de cabeça próximo ao período menstrual. Ela gostaria de saber se isso é normal. É uma queixa de muitas mulheres, né, doutor? Dor de cabeça próximo ao período menstrual acontece bastante, né? Sim, né? A condição que é mais comum se associar, de fato, à cefaleia nesse período perimenstrual é a enxaqueca também. Tá? Então, é uma dor que ela pode ser precipitada por vários gatilhos, pode ser precipitada por influências externas e influências internas, por exemplo, variações hormonais.
como o ciclo menstrual, né, exibe essa ciclicidade, né, dos hormônios, os hormônios eles, femininos, estrógeno, progesterona sobe, desce, tá? Isso vai ter repercussão e influencia, sim, sobre a gênese, sobre a dor de cabeça em si, né? Então, assim, o período perimenstrual, para as mulheres, acaba sendo um período em que elas frequentemente têm enxaqueca, quem tem enxaqueca, tá? Então, é uma coisa bem frequente, sim. E qual é o tratamento nesse caso, doutor? A mulher, ela deve, né, procurar um neurologista, ela deve tratar com o ginecologista, né? Tem a ver também com o uso de medicamentos, né, anticoncepcionais, enfim, tem a ver com isso também, né? Qual é o procedimento, né, nesse caso de dor pontual durante o período menstrual? Tá certo. A gente vai ter que tentar entender o quanto essa dor está afetando a qualidade de vida da paciente. Se for uma dor que vai prostrá-la ali 2, 3 dias, é uma dor que inevitavelmente acontece todos os meses nesse período, muitas vezes é indicação da gente iniciar uma medicação profilática. Então, veja, o tratamento medicamentoso da enxaqueca, né, pode envolver um tipo de medicação cujo objetivo é a gente reduzir a frequência e a intensidade dos episódios. Tá? Muitas vezes a gente iniciar uma medicação de uso contínuo para a gente poder impedir a ocorrência dessa dor nesse período do mês, cuja a ocorrência é previsível. Tá? Agora, se for uma dor pontual, né, que de maneira geral não vai oferecer tanta dificuldade para a paciente, né, e há outros critérios para a gente indicar uma medicação profilática, mas eventualmente a gente pode indicar o tratamento só abortivo. O que é o tratamento abortivo? É aquele que o indivíduo toma a medicação para ele poder cortar a dor de cabeça, naquele momento que tem. Então, medicamentosamente, a gente tem a medicação abortiva, aquela que o indivíduo ele vai tomar no momento da ocorrência da dor, e a medicação profilática, que é indicada para alguns pacientes, cujo objetivo é a gente diminuir a frequência e a intensidade dos episódios, quando isso está comprometendo muito a qualidade de vida dele. O GO, o ginecologista, ele pode ter colaboração, ele pode ajudar, né, no segmento junto com o neurologista, porque há algumas terapias hormonais, né, que são prescritas, que são, na verdade, proscritas para pacientes que têm enxaqueca. Tá? Então, dependendo do tipo de anticoncepcional que é usado, a gente tem que transicionar, tem que mudar a medicação, porque isso pode favorecer a ocorrência ou a piora da enxaqueca. Tá certo, doutora. E a gente volta, então, naquela questão da qualidade de vida, né? Que o senhor chegou a citar algumas vezes aí, que, de fato, não é fácil conviver, né? Qualquer dor acaba incomodando e quando essa dor é muito recorrente, né? É sempre necessário tratar, né? E a gente reforça aquela questão, né? De procurar o médico, procurar tratar, né? Assim como fez a Virgínia aqui, a gente levantou o caso dela, né? Que deu origem a esse assunto que tem sido comentado, né? Então, muita gente questionou o fato dela ter procurado o médico, de ter se internado, inclusive, passado alguns dias no hospital, mas vale lembrar, né, doutor, que o procedimento dela foi correto, né, e quem tiver, né, passando por essa situação, uma dor de cabeça recorrente, seja uma dor de cabeça tensional, ou no período menstrual, ou enxaqueca, né, crônica, enfim, qualquer dor, desde que tenha impactado e atrapalhado, né, a qualidade de vida, é sempre necessário procurar um profissional para identificar e tratar, né, doutor? A gente bate nessa tecla novamente. Uhum. Ainda que seja uma dor recorrente, um indivíduo que tenha uma dor que seja frequente, que ele tenha, né, a mudança do padrão da dor, seja a intensidade, uma dor mais forte do que ele usualmente tem, ou então uma dor que é mais recorrente, uma mudança de padrão, pode motivar, sim, a um diagnóstico diferente. Então, veja que uma pessoa que tem enxaqueca pode ter outras coisas também. Tá? Então, o indivíduo ele pode ter uma condição crônica, inclusive superposta a alguma outra condição aguda que tem que ser investigada e tratada. Tá? Há outras condições, como a gente já mencionou lá no início, né, que podem dar dor de cabeça também, né, e para isso a gente tem que estar atento a esses sinais de alarme. Né? Um deles é a mudança de padrão da dor. Né? Fora febre, perda de peso, qualquer sinal, sintoma neurológico diferente, são sinais que podem pontuar, sim, a necessidade de uma investigação adicional. Tá certo, doutor, a gente está com o tempo estourado aí, mas eu agradeço pela sua participação, muitas dúvidas foram esclarecidas e tenho certeza que a nossa audiência aí agora tem mais informações sobre esse assunto tão importante. Doutor, muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado, tá?